glória, aleluia, saravá, gachô, amém, shalom, kolofé, mukuyu, axé auerê, a paz de Cristo, Hare Krishna, Mashallah, Namastê, muita luz para você. Eu sou o Cláudio Eletromagnético e nossa missão é uma colaboração para a racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer a sua verdadeira origem, o estado natural de todo ser humano. E para você que ainda não conhece o nosso perfil, essa é a saudação em homenagem a todas as crenças, credos, religiosidades, formas de religião que tanto contribuíram para a evolução de toda a humanidade, para que o ser humano encontrasse a civilização. E assim, por meio do temor a Deus, o respeito à vida, ao semelhante, porque tudo que existe, esteja certo ou errado, merece respeito. É o que ensina o racional superior, o autor dos livros Universo em Desencanto. E a você que está chegando aqui na nossa live, o nosso tema de hoje é: o mundo é um jardim de ilusões e por isso o sofrimento nunca acaba. Embora a humanidade tenha se desenvolvido tanto religiosamente, filosoficamente e cientificamente, mas ainda assim, com toda essa evolução tecnológica, científica, o ser humano ainda é um sofredor, um pensador imortal, e sofre o sábio, o culto e o ignorante, porque essa é a condição de todos que vivem fora do verdadeiro estado natural. E muita gratidão a todos que passam por aqui: Manuela da Silva, Naldo, Sebastião, Dodoloco, Antonieta. Muita gratidão pela participação de vocês aqui. E como eu disse, o tema de hoje é: o mundo é um jardim de ilusões e por isso o sofrimento é constante na vida de toda a humanidade. Desde que o mundo é mundo, desde o homem primitivo, que há o sofrimento na vida da humanidade. Iraci, Cleusa, Doraci, Romário, Remédios, User 2854488522, Silvia, Delude, Ademir Bra, Manuel 4441, sejam bem-vindos à nossa live. César, Raimundo, muita gratidão pela presença de todos vocês aqui. João, Valmir, Jane Gomes. Então, vamos ao nosso assunto de hoje. Você já parou para pensar que o mundo onde a gente vive, esse mesmo mundo que parece um céu aberto de progresso, pode ser o inferno, só que bem mais decorado do universo? Um jardim de ilusões, onde os adultos se comportam como crianças grandes, infantes, brincando com seus brinquedos tecnológicos, suas telas, mas chorando por dentro, em silêncio. Infante é uma palavra que tem origem na língua latina e significa aquele que ainda não fala, ou seja, alguém que ainda não tem a maturidade, ainda não é responsável legalmente por si mesmo. E é isso que somos, crianças grandes, infantes, alguém no jardim de infância, balbuciando teorias, mas que não sabem
dizer o essencial, porque sofremos, porque pensamos até mesmo aquilo que nos aborrece e amola, e que quanto mais não queremos pensar naquilo que tira até o nosso sono, o nosso sossego e tranquilidade, aí é que pensamos mesmo. Por isso que o autor dos livros Universo em Desencanto chama o leitor de infante. O infante é aquele que ainda não fala. É aquele que ainda não tem responsabilidade como um adulto, não responde por si só, ou seja, não tem lugar de fala na sociedade porque ainda não alcançou a maioridade legal, por isso, infante. Assim, o ser humano é como uma criança grande, balbucia muitas teorias, mas não sabe dizer o essencial da vida, porque sofre, porque pensa até mesmo o que não quer. Que sentido tem o ser humano não ter controle sobre o que pensa? E por isso pensa até mesmo naquilo que aborrece e amola e incomoda. Mesmo agora, muito mais adiantados, com toda a tecnologia, o aparato científico, a ciência e a religião, a humanidade continua sofredora, como o homem das cavernas sofria com medo da solidão e o desespero diante da morte do ente querido. Assim, as luzes do mundo, os telões, os tablets, as telas, os computadores, os celulares, os telões, os laboratórios, são vagas ilusões humanas. Brilham por fora, mas apagam o que há por dentro, no íntimo. Assim, as pessoas vivem vagando por um bosque amargurado, um bosque de pensamentos venenosos, tenebrosos, pavorosos e horrorosos. O ser humano, muitas das vezes, tem medo até de dormir, para não ter pesadelos. Assim, as pessoas vivem vagueando nesse bosque amargurado que é o mundo. Um bosque repleto de pensamentos venenosos, pétalas de serpentes. Serpentes que florescem no pensamento, enfeitam o ego, mas envenenam a alma. O sangue ferve, o pensamento ferve, e no calor dessa febre nascem as loucuras do mundo: violência, feminicídio, autoextermínio. Mesmo com tanta cultura, filosofia e ciência, o ser humano ainda é o mesmo infante, repetindo o beabá da vida, tentando entender o que não compreende. Se você não consegue explicar algo a uma criança, isso significa que você ainda não entendeu aquele assunto verdadeiramente. Você não domina, você não compreendeu. Porque a marca de quem entendeu um assunto é a capacidade de explicá-lo até mesmo para uma criança. E ela entende. E assim, o racional superior, o autor dos livros Universo em Desencanto, vai muito além. Ele diz: o ser humano ainda é essa criança, porque a alfabetização racional, essa sim, é o verdadeiro início do saber. E quem estuda a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto está muito mais adiantado, porque não aprende com teorias artificiais adquiridas nas academias e que nem todos têm acesso aos cursos superiores. E assim, a humanidade
não aprende com teorias, mas com a própria natureza do seu ser. Então, se o mundo está tão adiantado tecnologicamente, religiosamente, cientificamente, espiritualmente, por que o sofrimento continua o mesmo desde o homem das cavernas? Por que até hoje o ser humano ainda não aceita a morte, a brevidade da vida? Essa condição natural que é a finitude. Porque ainda somos infantes espirituais, energéticos, brincando no inferno e chamando de céu. Mas quem busca o saber racional contido nos livros Universo em Desencanto não quer milagres, quer despertar. E o despertar dói, machuca, dilacera, porque a verdade dói, mas ainda assim é a verdade. Porque é o momento em que os demônios internos sentem as consequências das pétalas que plantaram. Só então o ser começa a se curar, a fortalecer a mente e reencontrar sua origem, a origem racional. Por isso, a ciência nos classificou como animais racionais, porque se existe o animal racional, é porque existe um ser racional em condição superior, acima de qualquer racionalidade existente aqui no mundo em que vivemos. Então, antes de dizer eu sei, pergunte a si mesmo: será que eu já saí do jardim de infância, do jardim dos infantes, que é a condição daquele que não tem a maioridade e por isso ainda não é capaz de responder pelos próprios atos, vivendo assim como alguém no jardim de infância. Por isso que o autor dos livros Universo em Desencanto explica que o curso primário é tudo que existe abaixo do sol, e que a humanidade ainda não consegue explicar com base lógica, provas e comprovações. Porque o racional não se acredita. O verbo acreditar está relacionado com a fé, com a religião. O que é racional não se acredita, se comprova. Essa é a diferença de cultura, de conhecimento para a religiosidade. Repetindo, o que é racional não se acredita, se comprova com base, lógica, provas e comprovações. E chegamos ao fim da nossa live The Flash, rapidinha, porque as pessoas não têm mais tempo para nada. Muita gratidão a todos que passaram por aqui hoje. Gezinha Eroni, user 95799123147, Mari Campos, Tom Oliveira, Maria Andrade, Eronildes, Maria Clara, Camarada Gamer, será que isso é o Alex? Maria Clara, tudo bem? Salve o Racional Superior, Maria Clara. Jurandir Adão, Reinaldo, Lenda, Solange Azevedo, Sky Pilce, Geniel Batista, Joana, Lucas, Adriana, Pedro, Pedrão, Terezinha, Carlos Jesus, Edivan, Mariano, Dote, Francisco Jorge, Bete, Patrick, Inácia, Penha, Kleber, Maria Aparecida, Cida Souza, Eric, Ivani,
Pérez, Ronaldo Lorenzi, Gilmar Colperc, Cleiton Borba, Niele, Fernando Barbosa. Será que é o Fernando Barbosa que eu conheço? De onde que você é, Fernando? Ozeneide Tavares, Maria Rodrigues, Valdemir Becampo, Andréia Dix, Neuzira, Anadira, Antônio Carlos, Carlos Alberto, Francisco Nunes, Ellen Silva, Maria Tereza de Pérola, Terezinha, Andréia de Freitas, Davi, Antônia, Lília Lopes, Márcia, João Teixeira, Tisca Guedes, Roberto, Josué, Maria das Graças, Antônio, Carlinhos, Álvaro, José Gonzaga. Muita gratidão a todos vocês por prestigiarem o cumprimento do dever, que é este momento apoteótico, como eu defino o dever de fazer propaganda deste conhecimento aqui nas redes sociais, porque o autor dos livros, o Racional Superior, pede para que a gente use os meios de comunicação. E quando ele editou o primeiro volume, os meios de comunicação que ele usou foram os rádios transmissores. O próprio ser humano é um rádio, um aparelho elétrico e magnético, um porta-voz do mundo que é elétrico e magnético. E você, o que você tem feito para espalhar o conhecimento pelo mundo inteiro? Como ensino racional superior, abre aspas, eu tive que aprontar o conhecimento para espalhar pelo mundo inteiro, fecha aspas. Então é isso. Espero que você siga o exemplo do Racional Superior da Terra e use como inspiração para que você cumpra com o seu dever para engrandecer e enobrecer a si mesmo, porque a maior parte do bem é para quem faz o bem. E divulgar os livros Universo em Desencanto por meio dos meios de comunicação de massa é uma forma de se recuperando toda a humanidade. Você se salva salvando os demais. E se salvar é só uma palavra para expressar o que a imunização racional poderá fazer na vida de um leitor dos livros Universo em Desencanto. Salvar da fase de liquidação, desse dilúvio de fogo imposto pela fase de liquidação que ceifa vidas preciosas a preço de banana. Aliás, uma banana está valendo até mais do que uma vida, né, atualmente. E lendo os livros Universo em Desencanto, você entenderá o porquê de toda essa mortandade, dessas guerras, desses conflitos, dessas monstruosidades como o feminicídio, o autoextermínio, por nada destrói uns aos outros. O amor do bicho, que até mata porque ama demais. E lendo os livros do Universo em Desencanto, você terá provas e comprovações com base lógica desta realidade e sentirá uma proteção energética da natureza, dona de sua vida, protegendo você de toda essa fase de violência causada pela paralisação do pensamento. Uma pessoa que não tem o pensamento nutrido pela natureza, que não cuida mais da nutrição do pensamento da humanidade, essa pessoa não tem mais a capacidade de ter sentimentos de respeito uns pelos outros. E assim, vivendo na barbárie da Idade Média, em pleno terceiro milênio, na fase racional, tão anunciada na antiguidade por sábios, astrólogos, profetas e videntes como Santa Odília, São João no Apocalipse e o famoso Nostradamus. Salve o Racional Superior e muita luz para todos nós. Vejo você no nosso próximo encontro.